Que fim levou a gripe suína? Exatamente há um ano, o Brasil e boa parte do mundo se apavoraram com a chegada de uma possível pandemia, uma enorme tragédia. Em 2009, as aulas das escolas de São Paulo e de outras regiões do Brasil reiniciaram só na segunda quinzena de agosto. Até esse momento, foram registrados no mundo mais de 19 mil mortes pela doença. No Brasil, foram 2.150 pessoas. Gabriela Cartacho, 23 anos, estudante de jornalismo, contraiu a gripe suína numa viagem a Montevidéu e explica o que sentiu. Nos primeiros 3 dias eu não conseguia sair da cama, você sente uma moleza, um mal-estar. E para sair de casa, para ter contato com as outras pessoas, 1 semana. Meu pai, por ser médico, me tranquilizou muito, porque eu tinha assistência dele 24 horas por dia. Agora, se eu não tivesse, eu ia estar apavorada, com certeza. Existe uma explicação para o fato de hoje em dia, em pleno final do inverno, não se falar mais em gripe A. No começo do mês, a Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da pandemia. O médico Raul Melo, da Universidade Federal de São Paulo, esclarece. A partir do momento em que os níveis de infecção começam a baixar, ficar mais baixo do que o pico, nós chamamos de período de pós-pandemia, o que não significa que em alguns lugares ainda não possa estar ocorrendo em níveis razoavelmente altos. A gente tem ainda Nova Zelândia, na Índia, ainda casos acontecendo, na África do Sul também, recentemente, ainda várias infecções registradas, e mortes também. Mas já está num nível já de controle em que provavelmente esse vírus vai entrar numa fase parecida com o que é o vírus sazonal da influenza. O outro influenza, né, H3N2, que é o que circula aí todo ano. Então, depois dessa fase pós-pico, muitas vezes ele entra numa fase de infecções de quantidade mais baixa. O Dr. Raul Melo explica sobre as variações do vírus H1N1 e demonstra surpresa com a não mutação. Na verdade, o vírus da influenza A, porque existe o A, B e o C. O vírus da influenza A é um vírus bastante mutante, é um vírus potencialmente mais agressivo e que ele, ao se modificar, as pessoas que tinham imunidade para esse vírus passam a não ter para nova modificação. Então, podem ocorrer novos surtos desse mesmo H1N1, nas suas variações. Da mesma forma como o H1N1 existiu antigamente em outras formas, que deu inclusive a gripe espanhola, né, tão conhecida, e outras epidemias na década de 50, na década de 70, nós estamos com uma outra versão aí do H1N1 que pode também se alterar. Na verdade, a surpresa talvez seja até que ele não tenha se alterado por enquanto, não tenha sido detectado outras variações desse mesmo vírus. Natália Bucci, 23 anos, contraiu a gripe H1N1 e conta como foi. Era uma gripe normal, para mim não foi tão forte, né? Eu tive dor de cabeça, moleza no corpo, eu tossia muito e depois disso eu fui melhorando. A tosse continuou, mas os outros sintomas sararam, assim. Então, fiquei 10 dias de molho mesmo, né? O médico defende a vacinação contra a gripe H1N1. A questão da vacina, ela gerou muitos comentários irresponsáveis. A vacina não é perfeita, ela pode às vezes ter algumas reações. Já existiu na história mesmo da infectologia momentos na década de 70 em que a vacina causou muita reação grave. Então, por causa disso, as pessoas se atêm a esses dados e começam a lançar informações do tipo que o vírus foi inventado, ou que isso só tem interesse para a indústria farmacêutica, ou só tem interesse político. É uma grande bobagem. As pessoas vão ficar com vergonha depois que estudarem um pouco o assunto e perceberem que o vírus tem que ser, sim, respeitado. Ele pode ter sido menos agressivo do que se imaginava no início, mas ninguém poderia ter certeza disso. Então você tem que, às vezes, pecar um pouco mais para o excesso. Vale mais, nesse caso, vacinar.